Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu doutorado na área de biologia celular. E eu também trabalho com educação aqui na internet, então no YouTube, onde provavelmente você está me assistindo, e também no Instagram. Se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso, eu compartilho um tanto de coisa legal lá que pode ser que interesse você. Tá certo? E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre isso aqui, ó. Essa parada aqui. Não a minha mão, mas a minha pele, né? Ou a nossa pele, que é essa camada aí de proteção que nós temos que reveste todo o nosso corpo. E claro, nós vamos falar a respeito da nossa pele em termos científicos, né? Que é o que a gente tem feito nesse canal aqui há um bom tempo, especialmente nas últimas semanas. Eu tô tendo aquela disciplina lá no meu doutorado sobre biologia celular e na última semana a gente falou sobre a epiderme, a derme, que são camadas da nossa pele, e eu queria contar para vocês um pouco sobre esse papo nosso e a gente vai aproveitar para conhecer também um pouco do método científico, né? Como que esse conhecimento ele foi produzido de uma maneira muito elegante e simples aqui em um artigo que eu vou compartilhar com vocês. Vamos embora! Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Qual que é a ideia então do vídeo de hoje? Eu quero contar para vocês a respeito de três tipos de células que ficam na nossa epiderme, tá bom? Que é a camada mais externa da nossa pele. A mais externa da nossa pele, certo? Três tipos de células. Que são de dois tipos de classes de células, tá bom? Um tipo de classe é a classe das células imunológicas, e aqui tem duas células que fazem parte dessa classe. E o outro tipo de classe é a classe das células epiteliais. E aqui a gente tem uma única célula, que são as células epiteliais da epiderme, né, naturalmente dizendo, né? E a pergunta aqui que eu gostaria de selecionar e esclarecer para vocês é qual que é a relação entre essas células da epiderme, como que elas se relacionam, como que elas convivem umas com as outras, como que elas se posicionam dentro desse tecido, e qual que é o comportamento dessas células diante aos estímulos externos que tanto nos afligem, né? Ou que tanto são aplicados nesse tecido, porque afinal de contas é a camada mais externa, mais exposta que nós temos aqui, e elas precisam que se renovar, se movimentar, interagir com o meio ambiente constantemente para então fazer esse organismo funcionar, né? Então, o que tipo de informação a gente pode extrair usando o método científico para solucionar ou responder essas perguntas, né? Vamos começar aqui nesse folheto de slide. Olha só, é um folheto de introdução que é só para apresentar para vocês esses três tipos de células, como eu falei, tá certo? Então, dá uma olhada aqui do lado. Para vocês que estão assistindo, isso aqui deve ser o lado esquerdo, provavelmente, né? Eu tenho listado aqui os três tipos de células, ó, células epiteliais, as células de Langerhans, que é as células LC, e as células epidérmicas dendríticas, que são identificadas como DETC, tá bom? Células DETC, e durante a apresentação aqui vocês vão ver que a gente vai usar bastante dessas siglas. Muito bem. E aí tem essa figura aqui no canto, mostrando só onde elas ficam posicionadas na nossa pele. Então veja que a gente tem aqui a epiderme e a derme embaixo, né? A complexidade celular a nível de derme é bem maior do que aqui na parte de cima. Vocês concordam? Na derme a gente tem vários tipos de células aqui, né? Com algumas outras estruturas passando. Não é o foco desse vídeo, tampouco desse trabalho, falar ou entender a relação entre esse grupo de células, mas a gente está querendo falar dessa galera aqui de cima, ó, da epiderme. E veja que na figura a gente tem descrito ou identificado esses três elementos que nós estaremos olhando nos próximos minutos, né? A gente tem as células epiteliais aqui em laranjinha, e a gente tem as células de Langerhans em vermelho, essa grandona aqui, ó, essas duas, e nós temos também as células epidérmicas dendríticas, certo? Aqui em azul.
Show de bola. Então o trabalho ele começa mais ou menos aqui, né? E ele se iniciou provavelmente por causa da dúvida, né? A coceira na cabeça que algum pesquisador teve aí ao se perguntar a respeito do seguinte: bom, como é que essas células elas funcionam? A gente já identificou, a gente já sabe que existe, ok, células epiteliais, as células LC e as células epidérmicas dendríticas, ok, mas o que acontece dentro desse tecido ali? Como é que elas, há uma relação entre elas? Como é que elas se comportam? Como elas são distribuídas? O que elas fazem? Beleza? Perguntas quase existenciais, né, de tão básicas, assim, como é que esse negócio funciona? Então um cara querendo, buscando algum tipo de alívio diante dessas dúvidas e desses questionamentos, ele quis investigar um pouquinho mais a fundo. E a primeira coisa que ele fez para conseguir iniciar esses estudos foi comprar um animal transgênico, tá bom? Um animal ali que tem alterações em seu DNA que vai facilitar a observação dessas unidades funcionais aí. Então é um animal que, quando acertado com o devido comprimento de onda dentro de um microscópio ali, ele consegue fazer florescer as células LC, essas duas células imunológicas, que são as células LC e as células DETC, e consegue também observar o núcleo das células epiteliais da epiderme. E aí quando ele joga lá no microscópio, ele vai ver basicamente essa imagenzinha aqui, ó. Observa que as células LCs, elas brilham em vermelho, beleza? As células epidérmicas dendríticas vão brilhar em verde e as células epiteliais vão estar circuladas ali em alguma maneira no microscópio, circuladas porque o que vai estar aparecendo é o núcleo dessa célula. Então eles conseguem ver basicamente esse desenho aqui. Então na parte de cima da figura a gente tem aqui essa figura esquemática mostrando exatamente a forma como nós interpretaremos essas micrografias, essas fotomicrografias. Ou seja, identificando como células de Langerhans o que é vermelho, células dendríticas o que é verde e o que é cinza, uma bolinha cinza é o núcleo das células epiteliais. Beleza, conseguindo ver todas essas três estruturas que eu quero trabalhar, fica mais fácil daí em diante fazer esses experimentos. Então olha só, eles focaram agora uma parte do tecido ali, ó, e aqui tem, ó, o quadradinho que eles focaram, ó. Esse quadradinho aqui, eles criaram essa imagem aqui em zoom e estão vendo, eles estão olhando exatamente para uma célula de Langerhans, uma célula LC imunológica, show de bola. E agora esse quadradinho que eles criaram, deram um zoom e eles estão conseguindo olhar para uma célula dendrítica, especificamente, bem aqui, em um zoom, né, em um maior aumento. Muito bem, identificado todos esses elementos, eles começaram então a fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, que é o primeiro resultado que eles mostram para a gente, é assim: existe contato entre essas células? As células epiteliais, elas estabelecem contato com essas células imunológicas? Vamos checar? E aí eles criaram primeiro aqui do lado esquerdo essas figuras, olha, mostrando para a gente o seguinte: a marcação com a bolinha roxa mostra os contatos feitos com as células de Langerhans, que são as vermelhas, células LC. As marcações feitas em esse azulzinho claro, que esse azul bebê, marca as células epiteliais que estabelecem contato com as células dendríticas, que são as células DETCs, marcadas aqui no nosso esquema em verde. E as células que foram marcadas com a bolinha amarela aqui embaixo agora, são as células epiteliais que estabelecem contato com as duas células imunológicas, tanto um contra o outro. Vamos ver se isso é verdade, se faz sentido? Foquem agora, pessoal, nessa célula aqui, ó. Nessa célula aqui. Vejam que ela está sendo marcada com roxo, indicando que ela estabelece contato com as células LC. Veja que essa mesma célula está sendo marcada com um azulzinho bebê, indicando que ela estabelece contato com as células dendríticas, DETCs, beleza? E, portanto, por consequência, ela também está sendo marcada de amarelo, porque a marcação amarela indica uma célula que faz contato com as duas células, com os dois tipos de células. Então ela está sendo marcada de amarelo também.
Show de bola, faz sentido. Agora dá uma olhada nessa célula aqui, ó. Essa célula está marcada de roxo, então ela faz contato com as células LC, mas ela não foi marcada nessa outra figura aqui do lado, ó. Não tem marcação azul bebê nela. Então ela não estabelece contato com as células DETCs. E por consequência ela não vai estar sendo marcada aqui embaixo, ó. Realmente não está. Porque ela não estabelece contato com as duas, beleza? Ela estabelece contato exclusivo com as células verdinhas lá, que são as células de Langerhans. E aí eles julgaram no gráfico essa quantidade de contatos em duas partes do animal. Olha aqui, a gente tem uma coluna que faz referência à orelha eles trabalharam com roedores aqui, camundongos. Então, orelha dos roedores e a pata desses animais. Aqui, ó, a gente tem ear and paw, beleza? Então, orelha e pata do animal. E como eles anestesiam o animal, deixam o animal desacordado, né? Igual quando a gente toma anestesia geral para fazer uma cirurgia, a gente fica dormindo basicamente. E uma vez que o animal está dormindo, eles colocam ele embaixo do microscópio. Aqui eles trabalharam com microscopia bifocal. E olham e, né, botam embaixo da lente aquela parte do animal e analisam a imagem. Então eles viram que quando eles estavam olhando para a orelha do animal, olha só, a parte preta da coluna do lado esquerdo está mostrando que é cerca de percent of epithelial basal cells. Então cerca de 25% das células epiteliais observadas estabelecem contato com os dois tipos de células imunológicas, tanto LCs quanto a DETCs. Show de bola. E agora aqui, ó, vindo mais ou menos de 25 até 85, então é cerca de quê? 60% das células epiteliais focadas estabelecem contato apenas com as células LCs. E cerca de, sei lá, de 85 até 95, sei lá, uns 10% de células epiteliais estabelecem contato apenas com as células DETCs, que são as células dendríticas imunológicas. E ainda tem uma mixaria aqui, que é a parte branca da coluna, que são células epiteliais que não estabelecem contato nenhum. Show de bola! Olha a diferença desse padrão quando a gente está olhando para outra parte do corpo. Que curioso! Quando ele está olhando para uma parte que não tem pelo, que é a pata do roedor, quase que 100% das células epiteliais elas realizam contato apenas com as células LCs, as células de Langerhans. E não tem porcentagem nenhuma de células que estabelecem contato com os dois tipos de células imunológicas, as LCs e as DETCs. Tem só uma mixaria ali que são células epiteliais que não estabelecem contato nenhum com célula imunológica nenhum. Curioso, né? O mesmo animal em regiões diferentes, com o mesmo tipo de células, que são células epiteliais, se comportando e estabelecendo padrões de contatos que são bem diferentes. Show de bola. Vamos passar para frente. Depois eles se perguntaram, essas células imunológicas, LCs e ADETCs, né, que são as células de Langerhans e as epidérmicas dendríticas, elas se movimentam dentro do tecido? Há movimento ali dentro daquele tecido? Então a primeira coisa que eles fizeram foi colocar essas células ali, esse animal embaixo do microscópio e observar esses animais por 4 horas. Deixa lá o animal durante 4 horas embaixo do microscópio, sedado, e durante 4 horas eles gravam esse vídeo. Gravam um vídeo. E eles têm a marcação específica de cada uma daquelas células, vocês se lembram? Uma floresce vermelho e a outra floresce verde. E durante 4 horas eles viram que o movimento ele é muito pouco, é o que está sendo mostrado aqui em cima, ó, na parte de cima. E na parte de baixo a gente tem uma filmagem que é de 3 dias. E eles viram que em 3 dias há uma quantidade de movimento que é bem considerável. Essas células elas mexem ali naquele tecido, que é o que a gente está vendo aqui na parte de baixo da figura do lado esquerdo. Esse risquinho aqui verde e vermelho é o movimento em que a célula fez, a célula saiu daqui e ela se movimentou para cá. A célula saiu daqui e ela se movimentou para cá. Esses foram os risquinhos que eles criaram aqui para mostrar justamente esse movimento, né? A forma como elas estavam se mexendo naquele tecido. E isso é bem razoável de supor, né, que é em 3 dias que a gente vê uma quantidade de movimento que é maior,
Porque as nossas células, principalmente da epiderme, elas se renovam a cada 2 dias e meio, tá bom? É o ciclo dessas células, que elas são destruídas e novas células as substituem. Então esse movimento celular acontece mais ou menos num ciclo que é de 2 dias e meio a 3 dias, beleza? Por isso que eles filmaram ali 72 horas, que eles quiseram pegar todo o ciclo desse tecido, o ciclo celular desse tecido. E eles julgaram depois em um gráfico. Dá uma olhada nesse gráfico aqui do meio da figura, ó. Desculpem, pessoal. Então, no eixo Y aqui desse gráfico, a gente tem em micrômetros o comprimento do deslocamento dessas células. Então, olha só, nas 4 horas de filmagem, o deslocamento ele foi bem pequeno, vocês percebem? Ele meio que ficou ali perto do 0 micrômetros, né? Não chegou nem até o meio aqui, indicando 5 micrômetros. Tanto as células LC quanto as DETCs, elas se movimentaram um pouco em 4 horas. Mas agora dá uma olhada aqui, ó, em 3 dias de filmagem. Olha aqui todo o ruído de movimento que elas criaram, né? Então o comprimento, né? E isso que é legal na ciência, a gente consegue enxergar o número, qual que é o valor, qual que é a medida, qual que é a distância percorrida por essas células nesses 3 dias de filmagem. Olha aqui, ó, as células LCs foi mais ou menos aqui, ó, saindo de, sei lá, uns 5 micrômetros, que foi aonde elas pararam depois de 4 horas de filmagem, e chegaram até mais ou menos aqui, ó, quase 20 micrômetros de comprimento. Olha as células DETCs, parece que mexeram um pouquinho mais, né? Parece que elas chegaram em 20 micrômetros ou até passaram desses 20 micrômetros. Olha que interessante. E nesse mesmo gráfico aqui, eles mostraram pra gente qual que é o tamanho médio de cada uma dessas células. Olha aqui, na linha azul bebê, a gente tem um tamanho médio das células epiteliais, que tem um pouco menos de 10 micrômetros de diâmetro, tá bom? De ponta a ponta da célula. Borda a borda, né, da célula, melhor dizendo. A linha verde a gente tem um tamanho médio das células DETCs, que tem um diâmetro aí de cerca de 20 micrômetros, que é também um diâmetro médio de vários neurônios, né? Vários neurônios costumam ter isso, entre 20 e 30 micrômetros de diâmetro, né, de borda a borda da célula. E as células LCs, que são as células de Langerhans imunológicas, elas têm ali perto de 30 micrômetros. Beleza, um gráfico bem completo que mostra muitas coisas pra gente, né? E agora na parte direita da figura, pessoal, eles criaram um vídeo e eles gravaram isso, eu vou colocar o vídeo aí para vocês em algum momento. Eles se perguntaram se, tudo bem, o corpo da célula movimenta. É isso que estava marcando aqui do lado esquerdo, ó, esse experimento do lado esquerdo. É o corpo da célula movimentando. Aí eles passaram a se perguntar, e os prolongamentos dessas células? Eles se movimentam também? E aí eles criaram essas imagens aqui, ó, mostrando que sim, os prolongamentos, que eles chamam de dendritos, né, das células, se movimentam também. E se movimentam mais do que o corpo, porque é possível ver certa quantidade de deslocamento em minutos. E eles gravaram aqui imagens de 0, 30 e 60 minutos. E eles veem os prolongamentos das células sendo jogados de um lado para outro, né, daquele tecido. E é isso que eles estão mostrando aqui. E tem um vídeo muito legal que dá para ver exatamente esse movimento. Confiram isso aí. Eles marcaram no vídeo com setas amarelas a exata região que a gente deve olhar, pessoal, para enxergar justamente o prolongamento da célula se estendendo entre os núcleos das células epiteliais indo adiante. Olha que bacana. Pessoal, isso aqui para fazer dentro de um laboratório é difícil pra caramba, difícil pra caramba. Talvez, se você não trabalha com ciência, dificilmente você vai ter a noção do quão difícil isso é. Eu trabalho com cultura de células lá dentro do laboratório, no meu projeto de doutorado, e você criar um tipo de monitoramento celular desse tipo, que é de minuto a minuto, hora a hora e até dia a dia, nesse mesmo trabalho que eles monitoraram as células até por semana a semana, a mesma célula olhando o movimento que ela faz dentro do tecido, bicho, tem que bater palma, viu? Porque é só uma equipe muito engajada, composta por profissionais ali muito competentes que conseguem fazer um negócio desse, tá? É muito difícil. Show de bola! Agora olha só, pessoal, então seguindo aqui a ideia, eles se perguntaram, essas células, elas
estão coordenadas nesse tecido? Existe algum tipo de proporção, né, uma relação ali proporcional entre a densidade de cada um desses tipos de células? Qual que é a coordenada da concentração ou da densidade dessas células no tecido? É isso que eles fizeram. Então, o primeiro passo para responder essa pergunta foi justamente contar cada uma dessas células, beleza? Então, eles botaram lá a orelha do animal embaixo do microscópio, olharam só para os núcleos das células epiteliais e contaram cada um daqueles núcleos observados para então levantar o número, né? A quantidade dessas células naquele campo focal. E eles viram que aqui, ó, o primeiro gráfico aqui, o gráfico B, na orelha eles tinham cerca de 2.000 células naquele campo que foi focado da orelha do animal, e na pata tinha quase o dobro, né? Cerca de 4.000 células epiteliais naquele tecido. Show de bola! E aí depois eles contaram as células imunológicas e eles mostraram um gráfico aqui pra gente, ou melhor, eles não. Eu coloquei no PowerPoint para vocês o gráfico com os valores das células de Langerhans, tá bom? Mas eles criaram gráficos para os dois tipos de células imunológicas e o comportamento desse gráfico é bem parecido uma com a outra. Tô achando que essa câmera tá meio torta. Mas olha só. Então, no mesmo campo focal, é o mesmo campo focal, é isso aqui que vocês estão vendo, ó, do lado esquerdo. A gente tem a coluna de figuras aqui do lado esquerdo, mostrando as células da orelha, e do lado direito as células da pata, beleza? Então eles contaram no mesmo campo focal o número de células LCs e eles viram que esse valor era cerca de 200 células para a orelha e cerca de 400 células na pata. E aí com esses valores eles conseguiram levantar o quê? A proporção. Qual que é a proporção ali, células epiteliais e células LC? E eles julgaram nesse gráfico aqui, que é um gráfico bem importante desse trabalho, né, mostrando a proporção dessas células. E a proporção é de cerca de 10:1. Para cada 10 células epiteliais, a gente vai ter uma célula imunológica. E como eu falei, eu estou mostrando para vocês aqui o resultado das células LCs, mas tem um gráfico no trabalho bem parecido com esse para as células verdes, que são as células dendríticas, né? Qual que é a sigla que define a célula, gente? Eu me esqueço. DETCs. Caramba, beleza. Então 10:1, pessoal, essa que é a coordenada, a proporção dessas células na nossa epiderme. Para cada 10 células epiteliais, nós temos uma célula imunológica. 10:1. Show de bola. E aí, qual que foi a jogada? O que eles fizeram aqui a seguir, pessoal? Existe agora, a pergunta que eles fizeram, tá? Existe agora uma correlação entre a densidade dessas células? O que é correlação, pessoal? Eles estão querendo saber assim, a quantidade de uma célula da epiderme gera influências sobre a quantidade de outro tipo de células desse mesmo tecido, da epiderme? Ou seja, o número de células epiteliais influencia o número, a quantidade de células imunológicas nesse tecido? Olha que pergunta maneira. E o que eles resolveram fazer para responder essa pergunta? Ora, eu vou aumentar o número de células epiteliais nesse tecido e eu vou ver se o número de células imunológicas também aumentou. Se, a partir do momento que eu aumento o número de células epiteliais, o número de células imunológicas também aumentar, então é porque existe uma provável relação de correlação entre elas, não é verdade? Elas estão andando juntas. Se ao contrário eu diminuir agora o número de células epiteliais e eu ver que o número de células imunológicas também diminuiu, mais uma vez, esse resultado corrobora com o meu pensamento. Elas parecem estar andando juntas. Existe uma influência do número de células epiteliais no número de células imunológicas da epiderme. Então as figuras que eu vou mostrar a seguir aqui mostram exatamente os resultados desse experimento que eles fizeram. Olha só. Eles compraram um animal também transgênico que tem um número de células epiteliais naturalmente aumentado no seu organismo, através de modificação genética, tá? A gente consegue fazer isso tudo hoje com engenharia genética. Então eles viram aqui, ó, do lado direito da figura, é o animal, o tecido, a epiderme do animal transgênico, que tem o número de células epiteliais aumentadas. Então olha aqui para você ver, a gente consegue ver só visualmente
comparado ao controle dele, ó, que o número aqui de células epiteliais parece ser aumentado. Mas só parece, é mesmo? Vamos contar? Os caras foram lá e contaram. Cada uma dessas células jogaram nesse gráfico aqui, ó. Dá uma olhada. O animal transgênico, que tem um número de células epiteliais aumentadas, tem cerca de 3.000 células epiteliais no mesmo campo focal. E o controle dele está aqui do lado, ó, é a coluna do animal controle, que tem um número de células epiteliais normais, como eu e você não, né? Mas como os camundongos, eles têm normalmente, que é cerca de 2.000. Nós vimos isso, né? Esse animal aqui tem um pouquinho mais de 2.000. Show de bola. E aí agora eles só contaram o número de células imunológicas nesses animais, que também tem a marcação de cada uma dessas células. Verde são células BETCs e vermelho são as células de Langerhans LCs, beleza? Então, no animal transgênico, aqui ó, com o número de células epiteliais aumentadas, eles também possuem um maior número de células imunológicas. Olha o gráfico aí, ó. Quando eles contaram as células LCs, eles viram que esse número aqui excede um pouquinho os 300 unidades de células. E quando eles olharam para as células verdes aqui, ó, DETCs, viram que esse número aqui, ó, também está perto do 300, ou 300 um pouquinho abaixo disso, não é verdade? E eles compararam com o controle, com um animal que não tem o número de células epiteliais aumentadas. Aqui, ó, o valor normal dessas células imunológicas deveria ser esse aqui, ó, pessoal, cerca de 200, não é verdade? Que é parecido com o gráfico do último experimento que a gente viu. E aí, com esses valores agora, eles conseguem criar esse gráfico aqui de baixo, ó, o gráfico H, que é o gráfico da proporção. Qual que é a proporção das células epiteliais e as células imunológicas? E eles viram que a proporção é bem semelhante com aquela primeira lá. 1:10 aqui, ó. O pico da coluna do gráfico está bem próximo aqui, ó, do número 10. Então, de novo, quando eles aumentaram o número de células epiteliais, eles mantiveram a proporção célula epitelial e célula imunológica, cerca de 1:10, indicando que, pô, se aumentou aqui a célula epitelial e também está aumentada as células imunológicas, parece que elas estão correlacionadas. Vamos diminuir agora e ver o que acontece? Muito bem, diminuíram. Pegaram agora um outro animal lá, eles fizeram um experimento no animal. Dessa vez não foi um animal transgênico, não, é um outro modelo. Eles deram, se não me engano, uma droga para o animal que gera uma destruição generalizada de células epiteliais. Então esse número de células epiteliais ele fica diminuto, certo? Então a gente está vendo aqui as fotomicrografias do lado esquerdo. Então olha a quantidade de células epiteliais aqui, ó, diminuída quando comparado com o controle que está aqui desse lado. Show de bola. Então eles jogaram no gráfico. Vamos contar cada um dessas células? Então eles viram que na célula, no modelo animal com o número de células epiteliais diminuídas, aqui ó, essas células elas ficam num valor aqui ó, perto de 1.000 unidades. E aí eles compararam com o controle, e o controle a gente já sabe que é cerca de 2.000 células epiteliais. Show de bola. E agora eles tiveram que contar as células imunológicas. Bom, nesse modelo animal aqui que a gente tem uma diminuição das células epiteliais, quantas células imunológicas tem nessa epiderme? E eles viram aqui, ó, pessoal, cerca de 100 unidades de células imunológicas, um pouquinho mais de 100, que é um número significativamente menor do que o controle, que tem ali um número de 200, um pouquinho mais de 200 unidades de células imunológicas. E a gente tem os valores aqui no gráfico tanto para as LCs quanto para DETCs, que são os dois tipos dessas células. E aí eles conseguem criar então esse gráfico aqui de proporcionalidade. Eles viram que a proporção é o que, pessoal? Semelhante. Continua ali, a proporção é cerca de 1:10, beleza? Para cada 10 células epiteliais, uma célula imunológica. Então, com esses experimentos aqui, eles conseguiram concluir: é muito provável que existe uma correlação entre as células epiteliais e as células imunológicas. Parece que a quantidade, a concentração de células imunológicas na epiderme é delimitado pela quantidade de células epiteliais. As células epiteliais comandam aqui a concentração, então, dessas células LC e DETCs, que são células imunológicas desse tecido. O contrário, pessoal, não é verdadeiro. Eu não trouxe o resultado aqui para vocês, mas eles fizeram também, eles resolveram mexer na concentração das células imunológicas para ver se elas influenciavam a quantidade de células epiteliais.
E essa relação essa correlação não existe. Ou seja, não é bidirecional esse negócio, né? A relação não é tanto das células imunológicas para as epidérmicas quanto das epidérmicas para as imunológicas. Não. Eles viram resultados significativos apenas quando eles aumentaram, né? Eles criaram uma alteração aqui desse lado nas células imunológicas, nas células epiteliais, desculpa. E aí eles viram uma alteração na concentração também das células imunológicas, certo? O contrário não acontece. Show de bola. Pessoal, agora olha só. Agora a gente passa para a parte final do experimento, que esses caras eles estão querendo responder o seguinte. Como que essas células elas se organizam dentro do tecido? Como que elas são distribuídas, né? Existe um padrão da distribuição dessas células imunológicas dentro do tecido? É isso que eles queriam ver. E aí eles resolveram então contar a quantidade dessas células imunológicas no tecido, né, que é a epiderme que nós estamos falando, e resolveram então criar um diagrama que é chamado de diagrama de Voronoi, que é esse diagrama aqui do lado direito que vocês estão vendo, que é um diagrama que mostra pra gente quantidade de área disponível em uma determinada região. Então, quanto mais claro é a tonalidade da cor, maior a área disponível. E quanto mais escura é a tonalidade da cor, menor a área disponível. E quanto menor a área disponível aqui no nosso trabalho, a gente está falando do maior número de células ocupando aquela área, né? Porque a gente tem menos área disponível porque as células estão lá, ocupando essa região. E aí, eles pegaram uma fotomicrografia, selecionaram ali cada uma das células imunológicas, tanto as LCs, que é a parte de cima da figura, quanto as DETCs, que é a parte de baixo da figura, e eles então julgaram nesse software que cria então esse diagrama de Voronoi. E aí o padrão observado foi esse aqui do lado esquerdo da figura, ó. Parece que a distribuição dessas células é uma distribuição homogênea, vocês percebem? A gente tem ali cores mais ou menos do meio da paleta de cores expressas nesse diagrama. Ou seja, a distribuição dessas células não parece ser um negócio aleatório, né? Tendo assim 1 trilhão de células em um canto e tendo 2 células em um canto. Não, a distribuição é homogênea, é um negócio assim equilibrado. Equilibrado é a palavra que eu estava procurando dentro desse tecido. E aí eles pediram para o software, como que eles compararam isso, né? Eles pediram para esse mesmo software criar um modelo de distribuição naquela mesma área ali que é aleatório, uma quantidade aleatória distribuída naquele tecido. E eles viram que o padrão observado seria esse aqui do lado direito, ó. Veja como que é mais fácil a gente enxergar cores da extremidade da paleta de cores. Aqui, ó, a gente vê quase preto aqui em cima, a gente vê vários espaços brancos. Então essa é uma distribuição aleatória, beleza? E eles compararam esse modelo aleatório criado pelo próprio software com o modelo real da epiderme que foi analisado pelo software do tecido daqueles animais. E eles viram que o negócio não parece ser aleatório, o negócio é o quê? Homogêneo, a distribuição é homogênea dessas células. Show de bola! E aí eles quiseram se perguntar o seguinte: qual efeito nós observaríamos nesse tecido se nós destruíssemos algumas dessas células imunológicas? O que aconteceria nesse tecido? E eles falaram que existem 2 prováveis opções de reações das células imunológicas a partir dessa destruição de algumas dessas unidades do tecido. Eles disseram que aquela área que ficou liberada porque a célula foi destruída, ela persistiria livre, né? Continuaria livre, porque as células imunológicas adjacentes elas não ocupariam aquela região, elas ficariam paradas aonde estavam, permaneceriam na sua posição inicial, ou aquela região que ficou disponível ali seria preenchida. Por quê? Porque as células imunológicas da região adjacente, das regiões ao redor ali, ocupariam aquele espaço, mantendo então aquele padrão, né, que é o padrão homogêneo de distribuição dessas células. Muito bem, então eles foram testar exatamente isso. Como que a gente vai descobrir isso? Vamos destruir algumas células ali e ver o que acontece.
Show de bola. Então eles pegaram um laser de ablação dentro do laboratório, beleza? E eles deram um pipoco ali em um aglomerado, né? Uma população específica de células imunológicas dentro daquele tecido e destruíram essa célula. Então é isso que está mostrando que é a parte esquerda da figura. Eles focaram no dia 0, antes da destruição com laser, um grupo de células, aqui umas célulazinhas aqui dentro desse quadrado. No mesmo dia 0, depois da destruição com laser, eles mostraram que aqui, ó, no diagrama de Voronoi, tinha área disponível, ou seja, as células foram destruídas. E aí depois eles filmaram, eles tiraram foto 3 dias depois para ver o que aconteceu naquela região. E aqui, ó, no dia 3, depois da ablação com laser, naquela região já tinha algumas cores, né? Ou seja, indicando que a quantidade de área disponível era menor. Ou seja, células ocuparam aquela região. Algumas células imunológicas ocuparam aquela região. Mas isso é verdade? Eles colocaram no gráfico, pessoal, porque só olhar, só bater o olho e ver ali, tem uma corzinha aqui, parece que ocuparam. Não basta em ciência. Vamos aqui, ó. Eles julgaram no gráfico aqui, ó, no eixo Y, o número relativo de células o número relativo de células na área de ablação no decorrer dos dias. Olha aqui, ó, tem dia 0, dia 1, dia 2, dia 3 e dia 7. Então no dia 0, pessoal, o número de células é aqui, ó, é o número normalizado, que eles chamaram de 1, certo? No dia 1, esse número de células estava bem diminuto, não é verdade? Olha aqui como é que a barrinha está diminuída, porque elas foram destruídas com laser. Faz sentido. Agora, no dia 2, esse número de células já aumentou. No dia 3, ele aumentou mais ainda. No dia 7, também está aumentado quando comparado com o dia 1. Mostrando, então, esse exato aumento do número relativo de células nessa região onde as células foram destruídas. Concluindo, então, e suportando a ideia de que as células imunológicas, elas se auto-organizam, pessoal. Elas têm uma organização que é ativa e é interna, é pessoal delas ali, né? De se auto-organizar e preencher as lacunas, os espaços daquele tecido para manter aquele padrão de distribuição que é homogêneo. Tá certo? E veja que a diferença do dia 0 para o dia 1 é significativa, tem um asterisco ali em cima. Mas do dia 0 com qualquer um dos outros dias, dia 2, dia 3 e dia 7, não há diferença significativa entre o número de células. De novo corroborando com essa ideia de que a ocupação aconteceu. E eles são incansáveis, pessoal. Os autores desse trabalho são incansáveis. Para mim já estava bom, eu já estava satisfeito com isso. Mas eles viraram e falaram assim: quem te garante? Quem te garante que, por causa desse efeito nessa pequena região do tecido, a gente consegue provar que essas células se comportam realmente dessa maneira? Afinal de contas, foi uma regiãozinha ali pequena que você destruiu de células. Então o maluco parou e falou assim: você está duvidando? Então vamos destruir o tecido todo? Vamos destruir agora muitas células do tecido inteiro e ver o que acontece? Vamos, né? Vamos fazer o quê? Vamos ter que fazer isso, né? Então eles pegaram lá um modelo animal que tem uma destruição generalizada das células essas células vermelhas aqui, que as células, que células que são essas? As células LCs, que são as células de Langerhans, que é o que está mostrando então aqui, ó, nessa parte C da figura, a parte do meio, ó. As células, elas estão aqui bem posicionadas e elas foram então destruídas a partir da administração de uma droga, que é um modelo animal que eles já usaram em outros experimentos. Eles administram uma droga e eles destroem, eles matam várias dessas células imunológicas. Então no dia 2 aqui, ó, day 2, eles estão vendo que aqui, ó, olha o diagrama de Voronoi. Tem muita parte branca nesse diagrama, mostrando que tem muita área disponível. As células, elas morreram pra caramba ali naquela região. Beleza. E aí agora no dia 8, olha o padrão do diagrama de Voronoi que eles colheram. Olha como é que a quantidade de região branca, né, de área branca no diagrama diminuiu. A gente já tem várias outras células ocupando aquelas regiões que estavam
disponíveis ali. E eles colocaram isso no gráfico, tá bom? Eles mediram, olha só, no gráfico de cima, a distância entre uma célula e outra nesse experimento e também a área distribuída, livre ali para ocupação. Então olha no gráfico de cima. No dia 0, eles viram que a distância entre uma célula e outra é pequena. Vocês concordam? Olha aqui a manchazinha cinza. No dia 2, essa distância entre uma célula e outra aumentou muito, porque várias células foram destruídas. Então a distância entre uma célula e outra aumenta. No dia 8, pessoal, agora a distância já diminuiu entre uma célula e outra, porque as células elas estão o quê? O que é natural a gente supor? As células elas estão preenchendo esses espaços, ocupando aquela área que estava disponível. Olha o que acontece quando eles olham agora para a quantidade de área disponível. No dia 0, a quantidade de área disponível era bem pequena. Olha aqui. No dia 2, a quantidade de área disponível ficou gigantesca. Olha aqui. Isso aqui está em micrômetro quadrado, tá aqui ó, size do lado, no eixo Y. É tamanho da área disponível em micrômetro quadrado. Então tem muito micrômetro quadrado disponível no dia 2. E no dia 8? Já tem menos. Vocês estão vendo que está reduzindo a quantidade de área disponível? Então mostrando, e a gente pode ver isso no diagrama de Voronoi aqui também com as cores, que aquela área, ela depois de ter muita área disponível, né, aquela área ela está sendo ocupada por células que estão migrando para preencher aquela lacuna e então sustentar aquele padrão homogêneo de distribuição dentro do tecido, dentro da epiderme. Beleza? E como eu tô falando, os caras eles são chatos pra caramba. Eu gosto, eu imagino, eu gosto de pensar nas conversas dentro do laboratório, porque a gente tem várias dessas discussões lá dentro do meu laboratório na faculdade, né? Eu imagino que algum cara deve ter levantado lá da mesa e falar assim, mas quem te garante? Peraí, quem te garante que esse resultado, esse padrão observado aqui no diagrama de Voronoi, não é um padrão que indica uma provável catástrofe lá na frente, né? Uma perda daquele padrão homogêneo que a gente está observando. Esse negócio aqui, esse diagrama de Voronoi, ele é muito mais usado dentro da arquitetura, tá bom? Dentro da engenharia. A gente usa isso dentro das ciências biológicas, mas ele é muito mais usado na arquitetura. Então talvez a gente só não esteja conseguindo interpretar esse negócio. A gente olhou, monitorou até o 8º dia, mas quem te garante que não vai acontecer uma coisa diferente depois, né? Quem te garante? E aí eu imagino o cara assim, poxa vida, vamos fazer o seguinte, vamos julgar dentro do software uma imagem e vamos pedir para o software reproduzir um modelo que é sabidamente aleatório. E vamos comparar o que a gente achou com o modelo que foi construído pelo software que é aleatório? E eles fizeram isso finalmente, é o último resultado que eu vou mostrar para vocês. Aqui embaixo, na parte inferior da figura, tem a figura, o diagrama criado pelo software de um modelo de distribuição de ocupação de área 100% aleatório. E olha aqui a tonalidade das cores, pessoal. Olha a tonalidade das cores. De novo, a gente consegue observar aquela intensidade de cor que está na extremidade da paleta, né? Tem muito escuro e tem muito branco. Então esse aqui é uma progressão de 0, 2 e 8 dias aleatória. O software criou, ela é perfeitamente aleatória. E a parte de cima da figura mostra, pessoal, a ocupação da imagem realizada pelas células imunológicas dentro do experimento que eles criaram. Então veja como que o padrão é diferente. Olha só, a gente tem aqui várias partes brancas no dia 2, ou seja, a área disponível, e no dia 8 a gente tem agora diminuição dessas áreas brancas substituídas por tonalidades de cores ali mais centrais, né, mais razoáveis, mais brandas, né? Então mostrando que a ocupação ela é homogênea. Compara uma imagem com a outra aqui do dia 8, ó. Dá pra gente observar isso e eles julgaram no gráfico também, pessoal. Contando aqui, ó, a distância mínima entre uma célula e outra. Então eles comparam aqui, ó, o dia 0 do experimento deles com o dia 0 do modelo aleatório criado pelo software. Então eles viram aqui que no dia 0 a distância mínima entre uma célula e outra era diferente.
No dia 2 também tornou-se diferente, né, estatisticamente diferente, né, no asterisco a gente consegue ver, pela presença do asterisco a gente consegue ver que há significância estatística aqui, né? E no dia 8 a mesma coisa. A distância mínima entre uma célula e outra foi menor no modelo do diagrama gerado pelos experimentos dele, quando comparado pelo modelo do diagrama que o software criou de aleatoriedade, né? Beleza, pessoal? E a conclusão desse trabalho, então, é a seguinte, ó. Os dendritos das células imunes, por rápidos movimentos, exploram as junções epiteliais. A gente viu isso no vídeo mostrando como que esses dendritos, eles se movimentam e exploram a epiderme da célula, buscando por contato ali entre as células. O resultado mais importante que eu acho é esse segundo aqui, ó. As células imunes, elas modulam sua densidade baseado na densidade das células epiteliais. Não é isso que eles viram? Quando eles controlam o tamanho, a concentração de células epiteliais, a concentração de células imunológicas mudaram. Ou seja, as células imunológicas recebem influência das células epiteliais e não o contrário. Mantendo então essa constante relação célula imune e célula epitelial. E eles viram também que as LCs e ADETCs, que são as células imunológicas, elas se organizam em um posicionamento espacial mantido ativamente, pessoal. Ativamente. Quando a gente tem uma região daquela epiderme ali que foi destruída de células imunológicas, essas mesmas células imunológicas, elas se organizam ativamente para preencher e suprir então aquela lacuna que foi criada no tecido. Então as células parecem ter uma espécie de inteligência ativa ali para organizar e manter aquele padrão homogêneo de distribuição de células, pessoal. Então aqui tem as referências com o artigo que eu utilizei e isso é tudo, galera. Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Tá? Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar um pouco disso, pessoal. Apresentar para vocês um pouco do conhecimento que a gente tem a respeito das células que formam a nossa pele, né? Uma parte da nossa pele, né? Que é a epiderme. E aproveitar para apresentar para vocês também um pouco da forma como a ciência é feita, né? Como que os cientistas eles são incansáveis em provar e sustentar aquilo que aparentemente está sendo provado pelos resultados, né? E como que realmente a gente consegue ter aqui figuras que são muito bonitas, né? E resultados que se tornam ali bem concretos, né? Para a gente acreditar em uma informação, né? A gente acredita não só porque a gente acha, a gente acredita porque a gente sabe, né? Porque os experimentos mostram isso pra gente, beleza? E é assim que a ciência é feita. Muito, muito legal, pessoal. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Se você é uma pessoa que gostou desse conteúdo e conhece outras pessoas que possam também gostar e aproveitar tudo isso que a gente discutiu aqui, compartilhe com essa pessoa esse vídeo. Eu vou ficar muito agradecido se você fizer isso e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, né? Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo que eu vou me esforçar muito para resolver essas dúvidas aí. Tá certo? A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado, até mais. Tchau.